Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, parece simples, mas define quase tudo na nossa vida. O que exatamente é ser uma pessoa para a lei? E não numa viagem filosófica, não. De um jeito bem prático. Quando é que a gente começa a contar, legalmente falando, no jogo da vida? Para a gente não se perder nesse papo, a gente está com o nosso guia aqui, que são alguns trechos do Código Civil Brasileiro, daquela parte que fala sobre pessoas naturais. A missão é basicamente entender a biografia jurídica de alguém, do comecinho da vida até o que acontece depois do fim. E olha, tem muita coisa surpreendente aí no meio. E essa definição, ela é a pedra fundamental de tudo. A lei precisa traçar linhas muito claras sobre quando a vida começa, quando termina, quem pode assinar um contrato, quem responde pelos próprios atos. Sem essa previsibilidade, cada testamento, cada certidão de nascimento, nossa, seria um campo minado de incertezas. É a estrutura que, no fundo, impede o caos. Exato, impede o caos. Gostei disso. Então, por onde a lei traça essa primeira linha? Qual que é o marco zero para a existência legal de uma pessoa? O ponto de partida do Código Civil é bem direto, na verdade. A personalidade jurídica, ou seja, a capacidade de ter direitos e deveres, começa no momento em que se nasce com vida. Respirou, chorou, nasceu vivo, pronto. A partir daquele instante, você é uma pessoa para a lei. Parece simples. Mas eu li um detalhe aqui que me deixou intrigado. A lei diz que protege os direitos do nascituro desde a concepção. Nascituro é quem ainda não nasceu, certo? Como é que alguém que legalmente ainda nem existe pode ter direitos? Pois é, essa é uma das primeiras grandes sacadas da lei. O nascituro, ele não tem a personalidade plena, sabe? Mas ele tem o que a gente chama de expectativa de direitos. Expectativa de direitos. Pensa assim, imagina um avô que morre e deixa uma herança para um neto que ainda está na barriga da mãe. A lei age como uma guardiã, né? Ela diz, opa, calma aí, esse direito à herança vai ficar aqui guardadinho, esperando. Certo. Se o bebê nascer com vida, ele recebe tudo. Se não nascer com vida, aquele direito nunca existiu de fato. É uma proteção para o que está por vir, é uma aposta no futuro. Entendi. É uma aposta da lei no futuro daquela vida. Mas isso me faz pensar no oposto. Se o nascituro tem direitos em espera, quando é que uma pessoa, já nascida, finalmente tem o pacote completo? Quando ela pode, de fato, exercer todos esses direitos sozinha? Ótima pergunta. Porque nascer com personalidade não significa ter capacidade total para exercê-la. A lei vê a capacidade como uma escada, que a gente vai subindo com o tempo. E no degrau mais baixo estão os menores de 16 anos. Eles são considerados absolutamente incapazes. O que isso quer dizer na prática? Que eles não podem fazer, sei lá, nada? Não é que não possam fazer nada, mas eles não podem exercer esses atos sozinhos. Eles precisam sempre de um representante legal, os pais ou um tutor, para agir por eles. É como ter alguém que assina um cheque por você, porque ela entende que você ainda não tem maturidade para entender todas as consequências daquele ato. Certo. E qual seria o próximo degrau dessa escada? O próximo degrau é a incapacidade relativa. E aqui o padrão é diferente. A lei entende que a pessoa já tem algum discernimento, mas ainda precisa de uma ajuda. É a situação dos jovens entre 16 e 18 anos, dos viciados em tóxicos ou álcool, de pessoas que por alguma condição não conseguem expressar sua vontade plenamente e também dos chamados pródigos. Pródigos. Isso, são aqueles que gastam o patrimônio de forma compulsiva, descontrolada. Tá, e qual a diferença na prática, se no primeiro caso alguém assina por você? No segundo caso, alguém precisa assinar o cheque junto com você. O ato é válido, mas ele precisa dessa assistência. A sua vontade já conta, mas precisa ser validada por alguém para te proteger de maus negócios ou de decisões impulsivas. Ah, entendi. Percebe o padrão? A lei está sempre tentando criar um escudo de proteção para quem, por algum motivo, não consegue entender plenamente as consequências dos seus atos. Faz todo sentido. Mas eu sempre pensei que 18 anos era uma linha mágica, tipo, intransponível.
Pelo que eu vejo aqui no código, a lei é mais flexível. Parece que ela tem alguns atalhos para a vida adulta. Que situações são essas? Exato, é a chamada emancipação. A lei reconhece que a maturidade não chega para todo mundo no mesmo dia e da mesma forma. Então, a partir dos 16 anos, ela cria algumas saídas. Como, por exemplo? Por exemplo, o casamento. A lei presume que quem tem maturidade para casar tem para gerir a própria vida. Outra situação é ter um emprego público efetivo ou se formar num curso superior. Certo. E até mesmo ter um negócio ou um emprego que garanta o próprio sustento, a própria economia. Então o princípio por trás disso tudo é a independência, a autonomia. Exatamente. O que a lei está procurando são evidências de maturidade social e financeira. O casamento, um emprego estável, um diploma, são todos sinais que a lei usa para dizer, ok, essa pessoa não é mais dependente, ela já consegue tocar a própria vida. O escudo da incapacidade pode ser removido. Certo. Agora que a gente já sabe quando e como uma pessoa pode agir por conta própria, vamos para um outro campo. Existe um grupo de direitos que a lei considera tão fundamentais, tão ligados a quem a gente é, que os trata de uma forma especial. Ela diz aqui que eles são intransmissíveis e irrenunciáveis. Nossa, isso é muito forte. O que isso significa? Significa que eles são o núcleo duro da nossa dignidade. São os chamados direitos da personalidade. Você não pode vender seu nome, não pode renunciar ao seu direito à vida ou à sua integridade física de forma definitiva. Entende? Entendi. Eles são parte de você, não são mercadorias. E a lei detalha essa proteção de forma bem específica. Como, por exemplo, o direito sobre o próprio corpo. Como isso funciona? A regra geral é que você não pode dispor do seu corpo de uma forma que te prejudique permanentemente ou que vá contra os bons costumes. Mas há exceções importantíssimas. A doação de órgãos para o transplante, por exemplo, é totalmente válida, assim como doar o corpo para a ciência depois da morte. Uma decisão que, aliás, você pode revogar a qualquer momento. E tem um ponto aqui que me parece muito, muito relevante hoje em dia. Ninguém pode ser forçado a um tratamento médico de risco. Exatamente, esse é um pilar da autonomia do paciente. A sua vontade sobre seu corpo prevalece mesmo diante de uma recomendação médica se houver risco de vida. E essa proteção se estende também ao nome, que não pode ser usado sem autorização para fins comerciais ou de uma forma que te exponha ao ridículo. Ah, interessante. Isso vale até para pseudônimos, se você for conhecido por ele numa atividade ilícita, claro. E o mesmo vale para a imagem e para a vida privada, imagino. Com certeza. A divulgação de imagens, palavras ou escritos de alguém pode ser proibida se ferir a honra da pessoa ou se tiver fins comerciais sem permissão. A lei traça uma linha bem clara em volta da vida privada e diz que ela é inviolável. Olha que curioso. Essa proteção toda é tão forte que ela não acaba com a morte da pessoa. O texto diz que a família, cônjuge, pais, filhos, pode continuar exigindo essa proteção para a memória de quem já se foi. A honra de uma pessoa, pelo visto, continua viva para a lei. O que nos leva, de uma forma bem natural, para o outro extremo da jornada. Como a lei lida com o fim. Pois é, a gente viu o começo, o meio e o fim. A lei é bem direta. A existência da pessoa termina com a morte. Parece óbvio, mas e se não tem corpo? E se a morte não é uma certeza, mas uma forte possibilidade? Nesses casos, a lei precisa criar soluções quase como ficções jurídicas para resolver o impasse. A primeira é a chamada morte presumida. Ela pode ser declarada por um juiz em duas situações bem específicas, sem precisar de um processo longo. A primeira é quando for extremamente provável que a pessoa morreu porque estava numa situação de perigo de vida, como a queda de um avião sem sobreviventes. Faz sentido. E a segunda é para alguém que desapareceu numa guerra e não foi encontrado até 2 anos depois do fim do conflito. E tem outra situação que parece um detalhe técnico, mas que pode mudar tudo. A tal da comoriência. O que é isso? Comoriência é o que acontece quando 2 ou mais pessoas morrem na mesma situação, um acidente de carro, por exemplo, e a perícia não consegue dizer quem morreu primeiro. Nesses casos, a lei presume que todos morreram no mesmo instante. E por que isso é tão importante? Por causa da herança.
Para uma pessoa herdar da outra, ela precisa estar viva quando a outra morre. Se um casal sem filhos morre junto num acidente e não se sabe quem morreu primeiro, a lei diz que eles morreram ao mesmo tempo. O resultado? Um não herda do outro. A herança de cada um vai direto para os seus próprios familiares, como pais ou irmãos, em vez de passar para o cônjuge primeiro. Nossa. Muda completamente o destino do patrimônio. Uau, faz toda a diferença. Ok, acidentes e guerra fazem sentido. Mas e o caso mais comum que a gente vê em filmes? A pessoa que pega o carro, sai para comprar alguma coisa e nunca mais volta. Sem perigo de vida aparente, só sumiu. Ali fica esperando para sempre. Como isso se resolve? Essa é a situação da ausência. E a lei criou um procedimento bem cuidadoso e gradual para lidar com essa incerteza. É um processo dividido em 3 fases. A primeira é a curadoria dos bens. Assim que a pessoa some sem deixar um representante, a família pode pedir ao juiz que nomeie um curador. Essa pessoa vai apenas administrar os bens do ausente para que nada se perca. Certo, é uma medida emergencial. E depois? Depois de um ano do sumiço, começa a segunda fase, a sucessão provisória. Aqui, os herdeiros já podem pedir para tomar posse dos bens. Mas, atenção, é uma posse com restrições. Espere um pouco. Então os herdeiros podem usar os bens, mas é como se estivessem em liberdade condicional. Eles não são donos de verdade ainda. Exatamente essa a ideia. Eles administram, usufruem, mas a propriedade não é plena. E tem mais. Os herdeiros que não são os mais próximos, como filhos, pais ou cônjuge, precisam depositar metade de todos os rendimentos que aqueles bens gerarem. Aham. É uma garantia caso o ausente reapareça. É uma posse precária, cheia de e se. Imagino que essa situação não pode durar para sempre. Qual é a fase final? A fase final é a sucessão definitiva. Ela acontece 10 anos depois do início da sucessão provisória. A partir daí, a incerteza acaba. Aquele provisório some do nome, a posse se torna propriedade definitiva e os herdeiros podem fazer o que quiserem com os bens. A lei basicamente declara a morte presumida do ausente e a vida segue. É um processo longo que tenta equilibrar tudo. Mas a pergunta de $1 milhão é: e se o ausente reaparece no meio disso tudo? Digamos 15 anos depois de ter sumido. A lei pensa nisso também. Se ele voltar nos 10 anos seguintes, à abertura da sucessão definitiva, ele tem direito de pegar os bens de volta no estado em que estiverem. Se um imóvel foi vendido, ele pega o dinheiro da venda. Basicamente, ele pega o que sobrou. Certo. Agora, se ele voltar depois desses 10 anos, aí já era. A lei entende que a segurança dos herdeiros e da sociedade se sobrepõe ao direito dele. É o ponto final que a lei coloca na incerteza. Que jornada. Então a gente passou pela ideia de personalidade que começa com a vida, mas com direitos já guardados desde a concepção. Vimos como a lei mede a capacidade de agir, como se fosse uma escada de autonomia. Analisamos esses direitos essenciais, como nome e imagem, que são parte de quem somos. E por fim, vimos as regras complexas que a lei cria por fim da vida, seja ele certo, provável ou um completo mistério. Exato. Se a gente conectar todos esses pontos, a conclusão é que o Código Civil constrói uma verdadeira biografia jurídica para cada um de nós. Ele cria uma estrutura, um roteiro para dar segurança e respostas a algumas das questões mais fundamentais e incertas da existência. O grande objetivo é proteger a pessoa desde antes de nascer e cuidar da sua memória e do seu patrimônio mesmo quando ninguém sabe onde ela está. Perfeito. E para fechar, fica uma provocação para quem nos ouve. A lei afirma que os direitos da personalidade, como a imagem e a privacidade, são irrenunciáveis. Mas a gente vive na era digital, onde se expõe voluntariamente a imagem, os dados, a vida, em troca de engajamento ou de oportunidades. Até que ponto essa ideia de irrenunciabilidade da lei resiste à nossa realidade social? Será que nós, na prática do dia a dia, não estamos redefinindo os limites desses direitos que o Código considera tão absolutos?